Bem-vindos ao canal Insights. Hoje nós temos uma convidada muito especial conosco. Ela é gentilmente chamada de Rani. Talvez ela possa explicar um pouquinho sobre o nome dela. Rani, ela é francesa, ela nasceu e cresceu em Paris e com 19 anos de idade ela teve essa clareza de que o propósito da vida dela não estava em seguir uma carreira, um trabalho, e ela então decidiu começar com sua prática de meditação e se tornou uma das pioneiras da Brahma Kumaris na França naquela época. Desde então, ela tem coordenado centros da Brahma Kumaris, organizado retiros espirituais, traduziu muitos livros, muitas palestras e por 2 anos ela foi a representante da Brahma Kumaris nas Nações Unidas em Genebra. Ela tem uma natureza fácil e é por isso que nós escolhemos este tópico da leveza para a nossa conversa hoje. E ela combina espiritualidade com autenticidade e felicidade. Hoje em dia, ela coordena um centro da Brahma Kumaris em Toulon, que fica no mar Mediterrâneo, e é apaixonada com a possibilidade de ajudar as pessoas a melhorarem a sua autoestima e reconsiderarem suas ideias sobre Deus. Rani criou comentários de meditação, livros espirituais, jogos de cartas e co-criou a publicação Aravali, que na França publica todos os livros da Brahma Kumaris, e também um canal no YouTube com comentários de meditação em francês, e nós vamos colocar o acesso a esse canal do YouTube na descrição deste vídeo. Em 2001, ela participou da filmagem de um filme que ganhou uma premiação no Festival de Cinema Europeu chamado Miss C. Então, como vocês podem ver, ela é uma personagem muito rica, uma alma muito profunda. Muito obrigada, Rani, por aceitar estar conosco hoje aqui para esta conversa. Muito obrigada a você por ter me convidado. É um prazer estar com você, atravessar o oceano tão rapidamente assim. É uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Como eu disse e você também mencionou, você tem essa felicidade interior. Para você, a felicidade é um valor muito importante e eu posso perceber que você é uma pessoa muito leve, uma alma muito leve. Como manter esta leveza em frente a situações difíceis? Porque nós não estamos vivendo tempos muito fáceis, temos tantos desafios em tantas áreas diferentes. Como manter-se leve em situações que estão além do nosso controle, a partir da sua própria experiência? Bem, a primeira coisa, eu acho que a paz, a doçura ou qualquer outra qualidade, se eu quiser manter essas qualidades em tempos de dificuldade, eu tenho que cultivá-las quando tudo está bem. Quando eu diria que para mim, na minha experiência, a leveza tem me acompanhado por muitos anos, inclusive antes da minha prática espiritual. Eu acho que para mim leveza é realmente alguma coisa completa, porque a principal coisa para mim é ser capaz de deixar com que as situações, ou não deixar que as situações tenham um impacto sobre mim que seja muito forte ou muito duradouro. Então eu acho que essa capacidade de colocar as coisas em perspectiva, eu me lembro muito jovem na escola, quando eu falava muito e eu fazia muitas coisas, e uma vez eu tive que dizer para os meus pais que eu tinha sido expulsa por 2 dias da escola porque eu estava falando demais, eu era muito falante, e eu me lembro dizendo para mim mesma, não se preocupe,
em 2 meses você não vai mais pensar sobre isso. Então, essa capacidade de realmente colocar as coisas em perspectiva, de forma que você não deixe que nada realmente torne você pesada, porque eu acho que quando você é pesada, você não consegue correr, não consegue caminhar, não consegue fazer nada. E para mim, isso é como uma questão de sobrevivência. Então, é uma prática, realmente é uma prática de querer permanecer livre, querer permanecer você mesma, leve, não importa o que aconteça. Eu tenho esse sentimento comigo mesma desde uma idade muito jovem. Eu não me lembro, mas eu tenho certeza que em algum momento eu falei comigo mesma e eu disse, não importa o que aconteça, eu vou ser feliz. Sabe, quando você é jovem e no mundo, às vezes, no primeiro dia do ano, no primeiro abricô do ano, o primeiro morango do ano, você faz um desejo e o meu desejo sempre foi, eu quero ser feliz, porque eu pensava que isto iria incluir tudo, englobar tudo, amor, paz, felicidade era como um pacote completo e esse para mim sempre foi como um barômetro me dizendo se eu estou no caminho correto. Então, leveza e felicidade realmente tem sido alguma coisa como o ponto principal da minha vida. Muito interessante. No seu caso, você acha que essa felicidade é alguma coisa que você cultiva de dentro para fora? Ou seja, ela independe do que está acontecendo na sua vida ou no mundo lá fora? Sim, absolutamente. Não é a felicidade que vem, eu não sei, de possuir coisas ou acumular coisas, verdadeiramente é alguma coisa que vem de dentro. E talvez a felicidade nem seja a palavra correta, talvez seja um estado de preenchimento interior, contentamento, eu acho. Para mim, o sentimento de estar completa é alguma coisa muito importante, porque mesmo se eu não esteja completa, na verdade, mas sentir que eu sou completa é muito importante, porque quando eu estou completa, eu posso ajudar os outros, eu posso irradiar, é uma espécie de sentimento que vai na direção dos outros, é como desabrochar. E isso realmente é um ponto principal, porque a partir disso, então você se torna poderosa quando você está completa. Então, para mim, realmente está conectado com esse sentimento de ser também afortunada, sortuda, um sentimento de que você realmente tem sorte. E eu me lembro que uma vez eu estava conversando com uma outra yogi, uma yogi mais antiga na França comigo, e nós somos quase bem diferentes. E ela estava me dizendo, você sabe, Rani, eu não acho que você é mais afortunada do que eu sou, mas você aprecia a sua fortuna e isso faz com que a sua fortuna cresça. E eu realmente tenho esse sentimento, é alguma coisa que vem de dentro, é um posicionamento interno, não importa o que esteja acontecendo externamente, quais sejam as circunstâncias, na realidade você não pode mudar as coisas externas, mas o que eu posso mudar é a minha percepção, é a minha abordagem para com a vida. Então, leveza está diretamente conectada com essa abordagem para a vida que parte de um sentimento de ser afortunado, de gratidão, de abertura, de destemor. Eu acho que isso também é alguma coisa que talvez eu ainda não tenha cultivado, mas eu sinto que é alguma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu acho que todas essas coisas estão conectadas. Muito interessante, a gente tem falado sobre, por exemplo, não manter coisas do passado de forma que a gente possa ser leve,
Mas hoje em dia a gente vive uma epidemia de ansiedade no mundo. As pessoas estão tão ansiosas e a ansiedade também tem que ver com as incertezas com relação ao futuro, porque eu acho que quando as pessoas olham para o futuro, com tudo que está acontecendo no mundo, é difícil ver luz no fim do túnel, vamos dizer. E eu acho que isto gera uma grande quantidade de ansiedade. Como é que você acha que a gente pode usar a mesma leveza como uma ferramenta para diminuir esse sentimento de ansiedade? Você acha que é possível usá-la como um antídoto para a ansiedade também, cultivar esse estado de leveza interior? Sim, eu tenho certeza disso, porque, como eu disse, é um posicionamento interno. Então, o meu mundo interior é o que é e o mundo exterior é o que é, e a leveza é uma arte para me assegurar de que nada do mundo exterior, do que aquilo que está externo, entre em mim. Eu não vou negar, mas aquilo não tem um impacto no meu estado interior de paz, de felicidade, de equilíbrio e naquilo que é importante para mim. Eu acho que eu realmente preciso entrar para dentro, praticar introspecção, ter tempo comigo mesma, porque no mundo hoje nós estamos tão ocupados, correndo atrás do tempo o tempo todo, e para mim, a minha própria experiência me diz que eu tenho que despertar. Eu desperto, eu acordo bem cedo pela manhã, eu tenho feito isso por muitos anos. E esse tempo das horas matinais, para mim, é muito precioso. É um tempo em que eu uso para cultivar essas qualidades internas e esse posicionamento interior. E é muito importante, e particularmente agora, quando as situações são cruciais, realmente sentir que eu estou aqui dentro. É uma espécie de uma proteção. Mas com a espiritualidade eu não me protejo com muros, estando fechada, mas pelo contrário, é ter uma energia tão bonita internamente que eu seja completamente aberta e que a minha energia bonita de paz, de leveza, de amor, de quietude, de tranquilidade possa se espalhar à minha volta, ao invés de deixar que a ansiedade, o medo e uma atmosfera problemática do mundo exterior entre em mim. Então eu sinto que realmente é uma proteção, mas ao mesmo tempo é uma forma de ser capaz de ajudar os outros. Me parece que é importante ter essa intimidade com o seu mundo interior, alguma coisa que tem que ser cultivada de forma que possa ser efetivo em momentos de necessidade, digamos. E um dos aspectos que está contido no conhecimento da Brahma Kumaris é a respeito da benevolência de tudo que acontece, especialmente esse sentimento de que o destino é benéfico, é benevolente. Às vezes, olhando o que se passa no mundo, alguém pode pensar que é um pouco inocente pensar dessa forma. É ingênuo até pensar dessa forma. Como é que nós podemos confiar no destino de tal maneira que não importa o que esteja acontecendo, eu sei que aquilo vai ser benéfico? Qual é o seu método pessoal para fazer isso? Eu acho que há muitos métodos, mas um deles seria me assegurar de que o meu presente seja bom, que o que quer que eu faça venha de um coração benevolente, de uma personalidade gentil, de positividade. É muito importante apagar todos os venenos que estão contidos na alma humana hoje em dia, eu diria. E os principais são a negatividade,
qualquer coisa, qualquer pensamento negativo com relação a mim, aos outros, às situações, mesmo se aquilo for verdadeiro, porque eu diria, eu não vou dizer que o tempo é bom quando está chovendo, mesmo que eu adore chuva, mas não é sempre o caso. Mas eu não diria negar as coisas, mas ao mesmo tempo realmente ver as coisas pelo que elas são, mas sem colocar qualquer julgamento sobre elas. Ser eu mesmo uma pessoa positiva, benéfica, benevolente, porque é como um eco, se eu digo alguma coisa, aquilo volta para mim. Então, com toda essa perspectiva, primeiro eu preciso me assegurar de que o meu presente seja bom, porque o meu presente, eu tenho certeza que ele vai criar o meu futuro. Agora, há coisas que não são prazerosas, que eu não gosto, mas se eu já apaguei toda a negatividade, todo o julgamento, eu já estou muito mais leve, então eu posso aceitar coisas ao invés de rejeitá-las. E a vida é a minha amiga. Quanto mais eu vejo a vida como uma amiga, mais eu posso realmente experimentar paz. Naturalmente, às vezes nós temos dificuldades para enfrentar, mas se eu tenho uma outra perspectiva, ao invés de dizer que é negativo, ver que existe alguma coisa para eu aprender através daquilo, então torna-se algo que eu posso apreciar, mesmo se a situação é difícil, porque muito frequentemente, quando nós vemos as coisas estando no presente e ver as durezas que nós temos enfrentado no passado e que fomos bem-sucedidos, então nós vemos o que nós adquirimos através daquilo, força interior, um melhor entendimento e humildade, e nós aprendemos coisas e crescemos a partir de situações duras. Então, ao invés de, quando elas vêm, vê-las como alguma coisa ruim e querer rejeitá-las, então nós podemos realmente aprender com elas. Quando eu falei dos venenos que estão dentro da alma, é a negatividade, mas também, realmente, eu acho que um dos piores venenos, em termos espirituais, é a culpa. A culpa ou ressentimento com relação a outros. Todas estas coisas, todos esses sentimentos criam pensamentos que são muito ruins para mim. Deixe de lado os outros, mas para mim é realmente um veneno. Então, eu sei que não é tão fácil, para alguns é muito difícil soltar esse tipo de sentimento como a raiva, a vergonha, mas a culpa, mas uma das coisas que eu acho que é importante, que nós temos que cultivar a fim de sermos felizes e leves, é a autoestima, é o amor pelo eu. É saber que eu sou alguém que é muito valioso e, como todos, eu sou preciosa nesse teatro inteiro, nessa peça da vida. Eu sou única, eu sou singular e cada um de nós é completamente singular, então cada um de nós é precioso. E isso eu acho que nunca deveria desaparecer da minha mente, sempre deveria estar na minha consciência, porque isso ajuda muito a então ser capaz de confrontar as coisas, enfrentar situações e não ser influenciado. Porque algumas situações são, como você disse, pesadas. A gente pode ver, por exemplo, pessoas que sofreram em guerra ou pessoas que sofreram diferentes tipos de abuso, abuso moral, abuso físico, e é difícil simplesmente esquecer e perdoar
E eu acho que o perdão aqui também é importante para ser capaz de manter a sua leveza e ser capaz de aceitar o que aconteceu com um olho benevolente. Às vezes pode ser difícil, porque parece que se você simplesmente aceita e perdoa, é como se o que aconteceu vai continuar acontecendo. Eu não sei, como se você desse permissão para aquilo continuar acontecendo, como manter-se leve, mas ao mesmo tempo ser ativo e não passivo em termos do que acontece à sua volta, porque às vezes você talvez possa misturar um pouco ser leve com ser passivo e não realmente enfrentar o que aconteceu para ser capaz de realmente ser leve e não internamente continuar carregando toda uma carga e um peso. Eu acho que você está absolutamente correta, não é uma perspectiva passiva, uma abordagem passiva. Eu diria que é uma maestria sobre o eu. E é por isso que o Raja Yoga, que é ensinado na Brahma Kumaris, me atraiu, porque eu realmente queria ser um mestre da minha própria vida. Desde a juventude, eu decidi de um dia para o outro, porque eu não era espiritual de forma nenhuma, eu não estava buscando por nada, mas tão logo eu tive essa nova consciência de ser uma energia e não apenas aquilo que eu via no espelho, e todos esses entendimentos da espiritualidade, isso foi muito claro para mim e eu fui muito determinada. E eu acho que isso é muito importante, saber o que eu quero e dar para mim mesma todas as capacidades a fim de alcançar o meu objetivo, porque às vezes, e é por isso que é uma questão ativa, é como perdão ou soltar, não é uma coisa, deixa as coisas serem como elas têm que ser e eu não faço nada. Realmente é um posicionamento muito ativo e eu preciso uma determinação muito forte para realmente manter a minha meta na minha frente e ir nessa direção, não importa o que aconteça. Então, é absolutamente alguma coisa que vem de um entendimento muito claro do que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer e ir nessa direção. Mas sim, às vezes, situações são tão complicadas, relacionamentos, eles podem ser tão tóxicos na vida diária hoje em dia. Eu mesma, esse ano, eu encontrei, eu não sei quantas pessoas que tiveram experiência de relacionamentos tóxicos e é muito difícil conseguir sair dessa situação e não ser impactado. Então é fácil para mim falar de leveza porque eu não passei por essa experiência. Eu realmente não sei o que significa e o que demanda, mas com certeza o sentimento de liberdade, querer ser liberada daquilo, é para mim a locomotiva, a força motriz. Porque o que nós queremos tem que estar claro. Para mim, a minha necessidade de liberdade é muito mais importante do que a minha necessidade por segurança, por exemplo. Mas outras pessoas são direcionadas pela necessidade forte de segurança e, portanto, elas provavelmente vão ter uma vida completamente diferente do que alguém que é independente e que quer estar por si mesma, do que alguém que precisa estar com os outros ou com algum tipo de envolvimento emocional e uma segurança afetiva. Então, uma vez mais, é importante voltar para mim, passar um tempo em silêncio comigo mesmo, a fim de realmente saber quem eu sou, porque todos nós somos diferentes. E qual é
as minhas necessidades, ou quais são as minhas necessidades primárias e as minhas prioridades. E talvez, às vezes, tenhamos possibilidades para redefinir as nossas prioridades, mas não há uma receita que funcione para todo mundo. Mas a minha ideia de leveza, como você estava dizendo, é como as fábulas de La Fontaine sobre o carvalho e o capim, o carvalho forte, raízes profundas e autossuficiente, um pouco de ego em relação ao capim. Ele dizia, coitado de você, todos os ventos fazem você se curvar em qualquer direção, coitado de você, mas no final foi o carvalho que foi levado pela tempestade e o capim, ele era flexível o tempo todo, mas ele permaneceu lá até o final. Então, essa capacidade no mundo de hoje, essa é uma das principais qualidades a ser adquirida e cultivada, que é a flexibilidade, ser capaz de curvar-se, significa não ter muito ego e humildade, uma forma humilde de ser, e esta humildade vem do autorrespeito, como eu estava dizendo, a autoconsciência que é bem forte e que me permite me curvar para as situações, ok, me moldar com as situações, mas ao mesmo tempo permanecer na minha integridade, permanecer comigo mesma. Então eu acho que antes mesmo de esquecer e perdoar, eu acho que é uma questão de me conhecer e amar a mim mesmo, porque cada um de nós é realmente digno de ser amado. E eu não posso pedir que os outros me amem, me respeitam e me aprovem, a menos até que eu faça isso por mim mesma primeiro. Esse é o meu entendimento e a minha experiência. O que eu posso perceber, a partir do que você está dizendo, é que a leveza é muito mais do que simplesmente uma qualidade, mas é um poder, é realmente um poder espiritual, juntamente com essa flexibilidade que você mencionou. É uma capacidade que vem de dentro, ser capaz de administrar e enfrentar diferentes situações que surgem. E você mencionou a respeito desta questão de amar a si mesmo, conhecer a si mesmo, amar a si mesmo. Outro problema que muitas pessoas estão enfrentando hoje em dia é a solidão. Provavelmente porque elas não combinam com diferentes relacionamentos ou acabaram completamente sozinhas e se sentindo solitárias. Você acha que de alguma forma a espiritualidade pode ajudar pessoas na prática a ultrapassar esse sentimento de solidão? Sim, definitivamente. Eu acho que o que a espiritualidade me ensinou é que eu posso ter um diálogo maravilhoso comigo mesma quando eu estou em silêncio. Eu acho que para muita gente o silêncio é uma coisa difícil, porque quando você está sozinha em silêncio, você simplesmente tem que enfrentar a si mesmo, então é melhor amar a si mesmo, de outra forma é bem complicado, mas é como um círculo. Mas também na espiritualidade, o que eu aprendi na Brahma Kumaris, e isso foi há 45 anos atrás, então realmente é uma prática, uma experiência para mim agora, é que eu era completamente ateísta antes de entrar neste caminho. Como eu disse, eu não estava procurando por nada, mas foi a primeira vez quando eu escutei alguma coisa a respeito de Deus que realmente me tocou e eu senti, sim, um Deus assim, sim, por que não? Vamos tentar. E então foi uma experiência e a partir da minha própria experiência eu recebi tanto amor, tanto respeito, tanto entendimento,
que quando a alma, a pessoa dentro, pude receber tudo isso e experimentar, aquilo me parece que não vem de lugar nenhum, mas ao mesmo tempo é uma energia que flui em você e que preenche você. Então, eu não estou sozinha, mesmo se eu estou sozinha em algum lugar, se eu estiver sozinha, eu sei que eu nunca mais estarei sozinha, é uma espécie de uma força que cresce dentro de você. E quanto mais eu me vejo da forma como aquela energia do amor e da benevolência, e da sabedoria e da pureza e do poder me vê, quanto mais eu desenvolvo a minha própria capacidade de amar a mim mesma e, naturalmente, então, amar os outros, estar aberta para os outros, mas não aberta no sentido de que eles possam ter um impacto sobre mim ou interferir na minha vida. Eu permaneço, é aquilo que a gente chama desapegada e amorosa. E para mim, o desapego realmente está de mãos dadas com o verdadeiro amor espiritual. Porque me parece que quando o outro, qualquer outro, está passando por dificuldades, eu posso ajudá-lo. Eu sou desapegado o suficiente para poder ajudar, porque às vezes, se você está muito apegada, você fica completamente envolvida pela dor e pela situação, e aí você não tem nenhuma utilidade naquela situação. Então, é muito importante ter este tipo de amor espiritual, que é amor e desapego ao mesmo tempo, e esta capacidade de realmente ser sábio ao mesmo tempo que você é amoroso. Eu fiquei curiosa porque você mencionou um Deus como esse, sim, e que você era ateísta antes. Como é que é esse Deus que você descobriu? Você gostaria de descobrir este Deus para nós? Bom, para mim, é como uma energia, uma espécie de uma bola de todas as qualidades, como um oceano. Eu acho que a principal ideia que eu tenho é ver Deus como... E eu vou comentar sobre isso de uma forma muito suave, porque eu me lembro uma vez que eu estava compartilhando os ensinamentos do Raja Yoga com um grupo de pessoas, e um deles era brasileiro, e ela era brasileira, e ela não gostou do que eu estava compartilhando. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu respeito Deus muito, e que Ele é o amor da minha vida, mas a forma como eu vejo ele ou ela, essa energia, é como, primeiro, é como um sol, um oceano de todas as qualidades, completamente pleno. Mas a forma como eu vejo isso é como uma grande loja. Imagina um shopping center, uma grande loja, e naturalmente está sempre aberta, essa loja está sempre aberta, não tem caixa, você não paga nada, e os estoques são ilimitados. E você vai lá para comprar, para fazer as suas compras. Então, você não vai comprar extrato de tomate e macarrão, mas você toma todas as qualidades e todos os poderes espirituais que você sente que você precisa. Mas a questão com essa loja com grande L, é que você tem que fazer as suas compras. Ele não é aquele que vai dar a você a sua sacola de compras preenchida.
Nós temos que fazer isso, porque cada um de nós não precisa as mesmas coisas. Eu não preciso das mesmas coisas que você. Talvez eu precise de mais felicidade, mais amor, mais doçura, e você pode precisar de mais paz, mais pureza e mais doçura, eu não sei. Então, uma coisa é que eu não tenho que ter medo de pegar o último pacote de amor, porque os estoques, eles são ilimitados, mas eu tenho que ir e fazer as minhas compras. Para mim, Deus é assim, completamente aberto, e Ele me diz: venha, faça suas compras. Eu estou completamente aberto para você. Você venha e tome tudo o que você quiser. E é importante porque com a religião, às vezes, nós temos essa ideia de que se eu fizer isso assim, Ele não vai me amar. E isso não é possível. Para mim não é possível. Deus é amor. Ponto. Ponto final. Então, eu preciso sentir aquele amor, eu preciso tomar aquele amor, aquela energia, aquela sabedoria, e eu posso tomar o quanto eu quiser dele, mas eu é que tenho que fazer isso. E a forma para fazer isso tem muitas formas, mas uma delas é através da meditação. Tirar um tempo em que eu não esteja fazendo mais nada, e eu estou lá na loja, tomando tudo que eu preciso, porque eu preciso, e aí eu volto para o começo, eu preciso me sentir completa, eu preciso sentir que Deus me preenche. Essa é a minha abordagem à vida e a Deus. Diferente, e tem funcionado muito bem. É interessante porque algumas pessoas resistem à ideia da meditação, porque eles sentem que é alguma coisa seca, que você tem que sentar e não pensar e ficar em silêncio. E quando a gente pensa sobre a meditação como ir a um shopping espiritual, encher a sua sacola com todo tipo de aquisições espirituais que você quiser, parece interessante e excitante. E o que nós poderíamos fazer, talvez, porque eu também sinto que existe em você este ingrediente da arte. Você é uma artista, uma atriz. E eu sinto que os atores, eles têm essa capacidade de se colocarem em diferentes realidades, digamos assim, e simplesmente experimentar alguma coisa completamente diferente, completamente nova daquilo que eles conheciam antes. E eu acho que para algumas pessoas a meditação se torna muito intelectual. E realmente desfrutar, para realmente desfrutar e tomar benefício, eu acho que você tem que se colocar dentro daquele sentimento ou dentro daquela experiência. Você acha que a arte ou essa capacidade de se colocar dentro da experiência tem algum impacto no resultado que a meditação pode ter na sua vida? Porque existe uma diferença entre aquilo que eu conheço intelectualmente e o quanto que eu sou capaz de realmente experimentar. Qual é a ponte entre saber e ser? Eu acho que o que quer que eu possa entender, eu realmente preciso realizar isso. Ter essa luz, essa iluminação, como aquela luzinha que eles acendem nos desenhos animados, aquele eureka, aquele realmente, para mim, é assim que começou a minha jornada. Porque, como eu disse, eu não estava buscando por nada, aquilo veio até mim e foi instantâneo. Eu, na verdade, nunca fiz o curso introdutório de Raja Yoga, porque alguém veio na minha casa e disse tudo assim, e numa noite eu sabia que esse é o meu caminho, esse é o meu destino. Então, eu acho que nós temos que ser abertos, nós temos que ser curiosos e nós temos que não ter medo de nada. O que não é tão fácil, eu entendo para algumas pessoas, mas quanto mais eu
vejo as coisas benéficas que aconteceram comigo, mais eu vejo como eu tenho passado por dificuldades, mas como o capim, eu continuo lá, eu continuo sendo eu mesma, e quanto mais eu posso ter uma abordagem positiva com relação às situações que vêm, será mais fácil para mim, quando se trata da meditação, experimentar, porque não existe nenhum limite, nenhum obstáculo, nenhum medo, nada que possa me limitar. Eu preciso estar relaxada a fim de deixar que esta capacidade ou esta possibilidade de uma experiência emerja de dentro de mim, porque é alguma coisa que eu não crio de fato isso, eu simplesmente, como é que eu poderia dizer, eu crio um ambiente que dá a possibilidade para que a experiência aconteça, eu diria assim. Então, com relação a Deus, é realmente estar aberto, e o que eu sinto com minha experiência pequenininha de religiões, mas o sentimento que eu tenho é que na religião, não importa qual religião seja, todas elas, eu diria, nos ensinou a temer a Deus. E se eu temo alguma coisa ou alguém, automaticamente eu me fecho. É natural, eu me fecho. Enquanto que o sol, e eu sou uma flor, e eu preciso tomar todas as coisas que ele tem para me dar. Então eu me abro, e quando eu estou aberta, a experiência surge. Eu sinto que não é alguma coisa, por exemplo, quando eu não era espiritual, eu estava esperando, eu não sei, que uma experiência, uma visão acontecesse, uma voz surgisse do éter me dizendo isso ou aquilo. Nunca aconteceu assim, mas é mais um sentimento, é como um banho de paz, de amor, um estado de bem-aventurança que você experimenta. E é muito importante, porque quando você tem uma experiência, ninguém pode tirar aquela experiência de você. Ninguém pode dizer, olha, isso não é verdade, porque eu experimentei aquilo. Então está dentro de mim e é para sempre. Então eu quero tentar fazer aquela experiência surgir de novo e de novo. Pode ser que ela não volte, mas eu estou aberta para qualquer experiência. E há meditações em que você não experimenta nada, mas você simplesmente está lá quieta, relaxada. E nesse mundo, mesmo isso já é uma boa experiência, porque não é tão fácil assim. Então, meditação é tão maravilhoso. É simplesmente um tempo que você dá para si mesmo, que você passa com você mesmo, com Deus, se você quiser, é possível, Ele está disponível, Ele é como o sol, Ele está lá. E se há nuvens entre Ele e eu, não é porque Ele colocou essas nuvens lá, Ele ou ela, é porque eu coloquei essas nuvens lá. Então, eu posso removê-las também e clarear os caminhos, mas a questão é que eu preciso, para mim, eu acho que a minha jornada espiritual, se eu quiser defini-la em uma sentença, a meta é, como é que eu diria, aumentar a minha capacidade para tomar o que quer que Deus esteja me dando. É permanecer na loja, no shopping, onde tem tudo, de forma que eu também possa compartilhar com outros. Talvez, quem sabe, abrir uma lojinha, mas a coisa principal é realmente aumentar a minha capacidade de absorver todos esses tesouros que fluem a partir dessa fonte. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos escutando até esse ponto estão ansiosos por uma experiência. Então, você gostaria de conduzir uma pequena meditação para nós?
Sim, claro, alguns pensamentos. Como é que você medita? O que eu diria, talvez antes, é que, porque você falou a respeito das pessoas que querem meditar e querem não pensar ou coisas assim, e não é um trabalho duro, a meditação não é um trabalho duro, meditação é simplesmente começa com pensar. E pensar de uma forma que seja positiva, que seja natural. E quanto mais eu medito, menos eu vou pensar, porque cada pensamento vai se tornando uma experiência. Cada pensamento vai ter um silêncio depois daquele pensamento. Porque quando nós meditamos, há diferentes forças com as quais eu trabalho. Uma definitivamente é o poder do pensamento, o poder dos meus pensamentos. E quanto mais os meus pensamentos são poderosos, menos eles são em número, porque eu penso devagar. Quando eu estou na experiência, então há o poder do pensamento, mas há também o poder do silêncio. É como respirar, é como oxigênio na minha mente. Então, o meu pensamento, se eu penso que eu sou um ser pacífico, então eu experimento aquela paz. Então é um sentimento, e com aquele sentimento, esta consciência de que eu estou me preenchendo com todos os poderes que eu posso receber da fonte. Então eu acho que quando eu medito, o primeiro passo é entrar para dentro de mim mesma, comigo mesma, e o segundo passo seria tomar algum distanciamento do mundo à minha volta e elevar a minha consciência até uma outra dimensão e encontrar com a fonte. Mas também eu acho que o terceiro passo seria então me abrir para irradiar e ajudar os outros a talvez terem as suas próprias experiências e de qualquer maneira sentirem e tomarem um pouco dessa paz, desse amor, dessa felicidade que eu adquiri através das minhas meditações. Então, são pensamentos no começo, mas quanto mais eu medito, menos e menos eu uso o poder do pensamento e eu passo a usar o poder do silêncio mais. Então, a primeira coisa é estar bem confortável com o meu próprio corpo, então para evitar pensar sobre os meus joelhos ou para qualquer parte do meu corpo, então eu me relaxo, não demais, de forma que eu não caia no sono, porque também é fácil ficar sonolento quando eu medito, então eu quero ter uma experiência, portanto eu preciso estar desperta. Isso para mim é a coisa principal. Não é simplesmente não ter paz, perder o controle da minha própria mente. Eu quero ter uma experiência. Então, eu me sento com a minha coluna ereta, se possível, mas eu vou poder meditar mesmo se eu estiver numa outra postura e simplesmente me coloco disponível para mim mesma. E cada um de nós tem pelo menos uma qualidade que é natural para nós. Pode ser a paz, pode ser o amor, pode ser a benevolência ou qualquer uma. Vamos começar com a paz, que eu acho que é uma qualidade comum, mesmo que hoje em dia não seja tão óbvia. Mas dentro de mim, é isso que eu faço, eu vou para dentro de mim mesma. Profundamente, de forma que eu possa encontrar estes tesouros da quietude, da paz. Eu visito o meu mundo interior.
Tiro o tempo que for necessário, eu não tenho nada para fazer, eu não penso sobre o que eu vou fazer em poucos minutos, eu não estou pensando a respeito do que eu fiz uma hora atrás, eu estou completamente disponível para mim mesma. E eu passo alguns poucos minutos comigo mesma, apreciando quem eu sou. Eu sou um ser de paz, um ser de luz, um ser de doçura, um ser de amor. É isto o que eu sou. E eu já posso sentir que a atmosfera começa a mudar. Se há sons do lado de fora, eu posso escutá-los, mas eu não tenho nenhum pensamento a respeito deles, porque eu sou ou eu estou no meu mundo interior, desfrutando de mim mesma, desfrutando de estar na minha própria companhia. E então, eu decido ir e ver o meu amigo espiritual, a fonte de todas as qualidades, o oceano de todos os poderes, um oceano de paz, um oceano de amor, eu estou de frente para esta energia que é como luz. Eu sou como uma estrela e ele é como o sol, ilimitado, completo, perfeito. E neste encontro face a face, neste relacionamento de amor, eu sinto a mim mesma, me preencho, tomo toda essa energia que Ele está me dando de forma tão generosa. Eu me preencho com paz, com tranquilidade. E junto com isso, nós compartilhamos esta energia com o planeta inteiro, com o mundo inteiro. E eu sei que cada pensamento de paz, cada pensamento de amor que vem da minha mente, ligada à fonte, vai alcançar qualquer alma que precisar. Alguns precisam de paz, conforto, leveza. E quando eu estou conectada com a fonte, os meus pensamentos são poderosos e eles viajam para alcançar a alma e o coração, para fazer com que a alma e o coração sejam curados. Então, por alguns segundos, eu simplesmente permaneço neste silêncio, nessa atmosfera amorosa, neste relacionamento com a fonte. E eu deixo que essa energia
flua e viaje. Muito obrigada. Eu acho que, apesar de que acho que todos nós estamos com as nossas sacolas completamente cheias, mas ao mesmo tempo estamos leves. Eu acho que essa é outra característica dessa loja, que você pode encher a sua sacola e ao mesmo tempo permanecer completamente leve, e essa energia em movimento vem de Deus, passa através de você e se espalha à sua volta, e é muito mágico. E você está preenchida nesse processo, você se sente preenchida nesse processo. E é verdade que é a mágica dos tesouros espirituais, que quanto mais você tem, quanto mais você adquire, mais leve você se experimenta. Então, este é o segredo. Muito, muito, muito obrigada, Rani, por estar conosco. E, de qualquer maneira, começamos com você estando aqui virtualmente, e quem sabe um dia você possa estar aqui fisicamente também. E obrigado a todos aqueles que nos escutaram, que assistiram esse vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem se inscrever no canal e também podem compartilhar com outras pessoas que possam estar interessadas em saber mais a respeito de leveza, qualidades, meditação, Deus, porque estes são os principais conteúdos dos nossos vídeos. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada por ter me convidado. Muito obrigada.